Olá, 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 como você está? Espero que ao encontrar este vídeo você esteja com saúde, com o seu coração repleto de amor, paz e alegria. Chegamos na parte final do Gabriel. Ele está aqui com uma roupa diferente da que eu apresentei para vocês, né? Porque aquela roupa era o piloto e eu tive que fazer uma nova para gravar, né? Eu fiz primeiro um teste, eu tenho que testar para ver se dá certo. Fiz um teste, ficou legal e eu gravei fazendo uma cor diferente para você também ter uma ideia de como fica com outras cores, tá bom? Então está aí um vídeo contendo a calça, o blusão e o colete. Espero que você se divirta fazendo e depois, se você sentir no coração, me manda foto que eu vou adorar ver, tá bom? Aproveitando que eu estou aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito esse canal a crescer, isso ajuda muito com que eu consiga trazer mais receitas aqui pra gente fazer juntas. E é isso, no mais, vamos aproveitar. Um beijo no seu coração e até mais. Para fazer a calça, eu escolhi uma cor mais clara aqui para demonstrar para vocês, porque o azul, esse azul que eu usei, é um pouco difícil de visualizar na câmera, né? Então, para dar início a essa calça, eu vou pedir para que você faça 37 correntinhas, tá bom? 37 correntinhas, eu já volto aqui para dar sequência. Aqui estão minhas 37 correntinhas, e agora, a partir do segundo elo, tá? Não esse que eu tenho aqui na minha primeira alcinha, o segundo elo da correntinha, você vai voltar fazendo 36 pontos baixos, ok? Então, um pontinho para cada elo, 36 pontos baixos. Quando eu terminar, eu retorno pra gente dar sequência. Vamos lá? E aqui eu terminei os 36 pontos baixos, né? Que eu fiz a partir da correntinha com 37. E agora, olha, você vai fazer isso aqui. Você vai unir as duas pontas e já começar a fazer a segunda carreira. Tá vendo? No primeiro ponto aqui, você vai colocar a agulha, só percebe se não tá torto aqui, né? Se tá tudo alinhado. Deixa eu só passar a linha, que é melhor. Então, no primeiro elo, no primeiro pontinho do outro lado, né, você vai vir aqui e unir as pontas fazendo um ponto baixo, tá? Assim. Certo? Este é o primeiro ponto da minha segunda carreira. E aqui você vai continuar. E você vai subir carreiras 23 carreiras. Contando com essa 24, deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Isso. Você vai subir mais 23 carreiras, tá? Então, essa que a gente fez foi a primeira, e com essa aqui a segunda, então 23 carreiras, mais 23 carreiras, no total são 24, com 36 pontos, tá bom? Não se preocupe com essa abertura, porque depois a gente vai grudar aqui, né, com esse fiozinho que sobrou, e também vai ter um acabamento no finalzinho, né, vai ter um acabamento aqui, então não vai ficar aparente, tá? Então, suba aí as suas 24 carreiras, contando com essa, mais 23, ok? Vamos lá? E terminando essa perninha, né, você vai arrematar, como eu fiz aqui, arremata, tá bom? E faça outra, mas deixa o fio aí grudadinho, não desconecta esse fio que a gente vai usar para unir, assim como a gente uniu a perninha do corpo, a gente vai unir aqui também para fazer a calça, tá bom? Então, uma perna você faz idêntica, tá? Uma perna você corta o fio e a outra deixa o fio aí conectado. Então, aqui, ó, temos as duas peças, cada uma com 24 carreiras e 36 pontos, certo? Então, nesta perninha aqui, que eu acabei de fazer, que eu tenho meu fio conectado, eu vou fazer uma corrente.
certo? Venho na outra perna, que tá soltinha, coloco a minha agulha e faço aqui o meu primeiro ponto baixo, pra gente unir essas duas pernas. Pronto. Opa, escapou. Vamos aqui. Ok. Bom, vamos lá. Eu tenho 36 em cada perna, certo? Eu vou fazer 36 pontos, contando com esse que é o meu primeiro. Um ponto numa corrente, no elo da corrente aqui atrás, aqui. Vou fazer outros 36 pontos e outro ponto num elo da corrente da frente. Então, 36 com 36 seria 72. A gente tem um ponto na frente e outro ponto atrás. Então, vamos ficar com 74 pontos, tá ok? Então, é esse o trabalho de agora. Fazer essa carreira de união das perninhas. Não esquecendo que tem que fazer um ponto aqui atrás, na correntinha, aqui atrás e outro ponto aqui na frente, tá bom? Então, na correntinha, a gente fica com mais 2. Então, 36, 36, 1, 2, 74. Vamos lá? Bom, tenho aqui a minha primeira carreira feita, tenho 74 pontos, certo? Tá aqui as perninhas unidas. Agora, a nossa segunda carreira, anota aí, dá um pause para ir fazendo. A gente vai fazer assim, olha, 14 pontos baixos. 3 diminuições na sequência. Outros 28 pontos baixos. Novamente, 3 diminuições na sequência. E eu finalizo com 20 pontos. Eu vou repetir, tá? 14 pontos baixos, 3 diminuições seguidas, 28 pontos, 3 diminuições seguidas e finalizo com 20 pontos. Ficarei aqui com 68 pontos, né? Eu tinha 74, vou fazer 6 diminuições, 3 em cada ponta, eu vou ficar com 68 pontos, tá ok? Vamos fazer? Tenho aqui a segunda carreira, né? Vou repetir essa segunda, tá bom? Como ela é um pouquinho diferente, tá? Então, o que eu fiz aqui? Segunda carreira ainda, tá bom? 14 pontos, 3 diminuições seguidas, 28 pontos, 3 diminuições seguidas e 20 pontos. Eu terminei com 68 pontos, tá bom? Agora, a gente vai fazer a terceira carreira. Anota aí também, tá? Dá pausa se for preciso. Então, vamos começar a nossa terceira carreira assim. 24 pontos, 2 diminuições, outros 16 pontos, 2 diminuições e finalizo com 20 pontos. A terceira carreira, a gente vai fazer 2 diminuições, mais 2 diminuições. Se eu tenho 68, eu vou terminar com 64 pontos, tá bom? Então, vou repetir a terceira carreira que a gente vai fazer agora. 24 pontos, 2 diminuições, 16 pontos, 2 diminuições e termino com 20 pontos, ok? Então, a carreira 3, que a gente vai fazer, vai ficar com 64 pontos. Vamos lá? E aqui temos a terceira carreira pronta. Vou repetir, tá? Para não ficar nenhum equívoco. Fizemos 24 pontos, 2 diminuições, outros 16 pontos, 2 diminuições e finalizei com 20 pontos. Então, eu tenho aqui 64 pontos, tá bom? Agora, a nossa próxima carreira é a quarta. E vamos, então, fazer da seguinte forma. 8 pontos, 2 diminuições, 38 pontos, 2 diminuições e finalizo com 10 pontos. Então, eu vou ficar nesta quarta carreira que a gente vai fazer agora com 60 pontos, tá?
Então, presta atenção, ó, eu começo com 8 pontos, faço 2 diminuições, faço 38 pontos, outras 2 diminuições e finalizo com 10 pontos para a gente ficar com 60 pontos. É esse o trabalhinho de agora, vamos lá? E aqui está a minha quarta carreira pronta. Eu tenho aqui 60 pontos, só repassando o que a gente fez, tá? 8 pontos, 2 diminuições, 38 pontos, 2 diminuições e finalizei com 10 pontos, beleza? Então, aqui, 60 pontos, tá? Agora, a gente vai subir 7 carreiras de 60 pontos. Tá bom? 7 carreiras. Então, coloca seu marcador aí, mãozinhas trabalhando e subindo 7 carreiras pra gente chegar quase no final da calça. Ainda tem os detalhes, né? Olha, tem passar cinto, ainda tem bastante coisinhas para fazer aqui. Mas agora, neste momento, 7 carreiras de 60 pontos. Vamos lá? Finalizadas as 7 carreiras de ponto baixo, de 60 pontos baixos. Agora, eu vou pedir para você fazer assim, sobe 2 correntinhas, 1, 2, e continua fazendo uma carreira de meio ponto alto, tá? Então, aqui, ó, subiu 2 correntinhas e vamos dar prosseguimento fazendo meio ponto alto. Opa, que tá enroscando tudo. Aqui sim, tá? Então, aqui eu tenho meu primeiro meio ponto alto e vou continuar, tá bom? Então, até chegar aqui, a gente vai dar a volta e chegar aqui será em meio ponto alto. Vamos lá? Aqui eu tenho a minha carreira de meio ponto alto finalizada. Agora, a gente vai fazer a carreira que vai dar formato ao passa-cinto, tá? Então, a gente vai trabalhar em pontos baixos. Então, para isso, ó, você vai fazer 5 pontos. Então, eu entro aqui no primeiro que é da correntinha, lembra? Tem a correntinha para começar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o meu sexto. O meu sexto ponto, eu vou fazer ele aqui embaixo. Então, ó, eu vou entrar com a minha agulha aqui embaixo, em vez de entrar aqui em cima, que seria meu ponto normal, eu vou entrar aqui embaixo do meu meio ponto alto e vou puxar o fio, tá? Aqui, ó, enfia a pontinha do dedo para que fique larguinho, tá bom? Porque vou depois fazer um passa-cinto aqui. Se for preciso, até faz isso, ó, coloca uma outra agulha só pra deixar ele soltinho mesmo, tá bom? Aí você vem e fecha o ponto, ok? Ó, ele tá aqui, o passa-cinto, tá? Agora, no meu próximo ponto, não aperta muito, porque a gente vai precisar passar com uma cordinha aqui, porque vai ser nosso cintinho, tá vendo? Então, daqui eu tenho um ponto, seria esse o próximo ponto. Vou de novo, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o meu sexto ponto. Meu sexto ponto eu vou fazer lá embaixo. Então, eu entro aqui embaixo do meio ponto alto, puxo o meu fio, né? Deixo ele soltinho aqui e fecho o meu ponto. Tá bom? Então, ó, neste que você colocou aqui, que fez lá embaixo, colocou embaixo do meio ponto alto, é como se você pulasse esse ponto aqui, tá? E você passa para o próximo, porque aqui eu já tenho um ponto ocupado, certo? E assim você vai. Todo sexto ponto, você vai fazer o passa-cinto. Fechou? Vamos lá? E assim, ó, eu fiz toda a volta. Este último aqui, você não vai fazer um passa-cinto, você vai deixar ele aberto aqui, tá bom? Então, eu tenho, olha, vamos contar quantos passa-cintos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, opa, roscou, 8, 9. Então, eu tenho 9 passacintos. O que seria o 10º, eu não faço. E agora, para dar um acabamento nesta calça, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, mas somente pegando a alça da frente do ponto baixo que a gente acabou de fazer, ó. Tá? Somente a alça da frente. Opa, isso mesmo, aqui. Quando chegar lá no nosso passacinto, vamos lá. A gente faz normal também, tá? Então, aqui. Ai, essa câmera na minha frente. Eu fico tão longe da peça. Mas eu já tô arrumando um outro jeito de gravar. Ó, tá vendo? Em cima do meu passacinto, eu vou fazer o baixíssimo também, tá bom? Então, você vai fazer o baixíssimo por toda a volta. Vamos lá? E aqui temos, né, a última carreira da nossa calça. Olha, a última carreira, terminamos a calça. Agora, você vai cortar o fio, arrematar, esconder por dentro, fazer um acabamento bonitinho aí, né? Esconde por dentro desse fio, corta. Tá? Que a gente agora vai fazer o cintinho dessa calça. Fechou? Vamos lá? Para fazer o cintinho, eu escolhi a mesma cor que eu fiz o sapato, tá? Então, eu vou pedir para que você suba aí 60 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá subir as correntinhas. Eu vou subir as minhas aqui e eu já volto com você. 60 correntinhas pra gente fazer o cintinho. E aqui estão as 60 correntinhas. Eu vou pedir para que você pule 6 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, você vem fazendo pontos baixos, tá? Pronto. E vai fazendo ponto baixo até o final, porque a gente precisa dessa casinha. Opa, tá aqui, né? A gente precisa dessa casinha aqui pra gente fazer o botãozinho, tá bom? Então, é só isso. É só voltar fazendo pontos baixos. Quando eu terminar aqui, a gente retoma. Bom, então aqui os pontos baixos. Agora, aqui é só arrematar. Então, eu vou cortar o fio, né? Eu vou puxar. Eu costumo dar um nozinho aqui pra depois arrematar com a agulha, tá bom? Só para esse fio aqui, da sobra da correntinha, não ficar solto. E acaba até que ficando bonitinho, tá vendo? Opa, não tá vendo nada, né? Porque tá lá do outro lado. Agora tá. Então, eu faço isso aqui. Depois, eu escondo esse fio curtinho. Dou uns nozinhos de costura por dentro com esse aqui. E corto, tá? O excedente. Então, é isso aqui, o cintinho. Bom, eu falei para esconder e para arrematar, mas olha, dá para aproveitar para colocar o próprio botão, tá? Em vez de você cortar, você traz com a agulha um pouquinho aqui mais ou menos, ó, para você fixar o botãozinho. Então, o fio mais comprido, que é o que você vinha tecendo ele, não é a sobra da correntinha inicial, você pode usar ele para arrematar o botãozinho, tá? Então, eu deixaria aí. Tá bom? Só viria aqui por dentro, ó, pra sair mais ou menos aqui. Tá vendo? Ó, e aqui eu já arremato o botãozinho, tá? Bom, eu vou passar na calça esse cinto pra gente ver melhor a posição do botão, tá bom? E aqui está o cintinho passado. Né? É um exercício de paciência. Se não estiver com paciência, dá uma pausa, depois você volta, né? Porque é um exercício de paciência passar aqui, principalmente como eu que não deixei, né? Eu explicando para vocês que precisava deixar soltinho, eu não deixei tão soltinho assim.
Então, tem que ter paciência. Agora aqui, ó, é só você medir, tá? Onde você colocaria, né, o botãozinho para se encaixar na casinha. Eu coloquei uma miçanguinha e no meu caso ali, ele não tá um cintinho de abrir e fechar, tá? Ele tá fixo aqui. Eu fixei o cintinho, coloquei a miçanguinha só de enfeite, tá bom? Eu fixei. O que eu quero dizer é que eu não abro o cinto para tirar o cinto tá como um enfeite mesmo, tá? E é isso. Bom, essa parte tá pronta, né? Só colocar o botãozinho, colocar a miçanguinha. Eu coloquei uma miçanguinha como eu coloquei no sapatinho. E agora a gente vai partir para fazer os bolsos, tá bom? Ah, uma coisa que eu vou deixar um alerta aqui. Pra calça, não passe cola em nada, tá? Faça ela toda costurada, tá bom? E o porquê que eu falo pra não passar cola em nada, nenhum acabamento, que a gente vai fazer um acabamento aqui pro pé ainda, nada, nada, nada. Porque eu preciso dela com mobilidade. Se a gente passa cola, ela fica dura, tá? E eu preciso que ela fique molinha. Por quê? Porque pra passar a perna aqui dentro, tá bom? Se eu fizesse uma perna muito larga, muito solta, ia ficar deselegante demais. Pra passar a perninha aqui dentro, não é nem a perna, é o pezinho, tá? O pezinho é uma bisnaguinha, né? Pra passar esse pezinho aqui dentro, a gente precisa dar uma apertadinha no pé pra ele passar. E se a gente passa cola, a gente endurece o tecido, tá? Então ele fica duro e eu não tenho essa mobilidade que eu tenho aqui, tá bom? Então, não passe cola para facilitar entrar as perninhas aqui, tá? E agora, bom, agora vamos para os bolsinhos. Bom, vamos lá. Para fazer os bolsos superiores, que vão ficar aqui do ladinho, em cima, né? Que são esses aqui, ó. Tem um aqui e tem outro do outro lado. A gente faz 9 correntinhas, e a partir do segundo elo eu volto fazendo pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, deixa eu soltar a linha aqui. 6, 7 e 8, tá? Vou fazer uma corrente para virar o meu trabalho e vou subir outra carreira aqui. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? 5 carreiras, eu vou e volto por 5 vezes, contando essa aqui como a primeira, para fazer um dos bolsinhos. Aí, você repete o procedimento para fazer do outro lado. Como acabamento no bolso, você pode fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Mas espera aí que eu vou fazer junto, tá bom? Primeiro, vamos subir as 5 carreirinhas aqui? Vamos subir as 5, no vai e volta, 5 carreirinhas, tá? Bom, tenho aqui as minhas 5 carreiras, ó. Tá vendo? Deixa eu só focar um pouco mais. As 5 carreiras. Agora, como forma de acabamento, eu posso fazer em volta dela uma carreira de pontos baixíssimos ou de pontos baixos mesmo, ó. Vendo aqui, coloco um ponto baixo, aqui mais um, só para ficar um acabamento melhorzinho. E vou fazendo assim até dar a volta na peça, tá bom? Vamos lá? Aí, agora focou, né? Vou fazendo assim até dar a volta na peça, tá bom? Eu comecei aqui, então eu venho até aqui, né? Comecei aqui neste ponto, dando a volta, vou fazer a volta até aqui, ou até aqui mesmo, já vai ficar ótimo, tá bom? Faz aqui, ó, a volta do bolsinho. Essa parte aqui vai ficar vazadinha, né? Que vai ser a parte que vai ser, não vai ser costurada, pra fazer o bolso mesmo, tá? Então, dá a volta aqui até aqui, que já vai ficar ótimo.
Olha, e esse é o resultado final. Aqui eu não fiz carreira, tá? Dei a volta só nessa parte aqui. Agora eu vou cortar esse fio, vou puxar e vou arrematar aqui por dentro, tá? Vou esconder o fio aqui, fazer um nozinho e esconder ele aqui do lado avesso. Eu tenho aqui uma peça do meu bolso, né? Agora, para fazer esse detalhe aqui, eu faço com essa linha, eu não sei o nome, gente, me perdoa. Eu não sei o nome, mas eu usei pouquíssimo, ela é desse tamanho mesmo, tá? Eu venho, coloco na agulha de tapeceiro e vou fazendo como... utilizando como referência o meu próprio ponto, tá? Então, eu puxo... Opa, deixa eu tirar esse fio aqui. Eu puxo ele aqui, deixo um pouquinho aqui para depois eu fazer um arremate. Eu entro num ponto... Eu dei meio enrolada aqui, né? Deixa eu só puxar aqui pra tirar do... Eita! Que eu tô meio lerda hoje, eu tô meio devagar hoje. Mas vamos lá. Pronto. Daí aqui, ó, eu tô com a linha lá embaixo, certo? No meu avesso. Eu entro um pouco mais pra baixo. Certo? Um pouquinho mais pra baixo. Saio com a minha linha e entro no mesmo ponto do outro, ó. E vou fazendo assim até eu dar toda a volta. Tá vendo? Você dá uma arrumadinha aí, dá uma fofadinha. Então, eu entro no ponto de baixo, eu uso os pontos como referência, né? Eu entro aqui no ponto embaixo. Puxei, eu entro no mesmo ponto aqui de cima, tá? É só um detalhezinho, né? Pra fazer um pouquinho de charme mesmo, tá? E assim eu vou em toda a volta. E terminando de fazer esse detalhe, é só costurar a peça no corpo não, na calça, tá? Quando for costurar, usa sempre as alcinhas aqui de trás. Porque daí eu deixo um acabamento com a alcinha da frente, tá? Então, sempre faz uso da alcinha de trás. Aí, agora focou, né? Sempre faz uso da alcinha de trás para fazer a costura na calça, tá? Então, você vai vir com a agulha pela alcinha de trás, passar, voltar, 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 sempre a alcinha de trás. Tá bom? Bom, aqui está, né? Eu passo aqui em cima, eu não passo, porque é um bolsinho que ele fica, ó, ele fica aberto, né? Eu consigo colocar o dedo aqui dentro, então é como se fosse um bolsinho mesmo. E aqui atrás, que a Nossa Senhora do lado avesso nos perdoe, mas fica assim, tá bom? E aqui você vai só arrematar esse fio, cortar, né, dá aí os arremates para que ele fique preso, pra gente depois costurar na calça, tá bom? Não encontrei uma forma disso ficar bonito, né, para fazer de uma forma bonitinha. Se você souber, faça, mas desse jeito que eu fiz não fica mesmo, mas vai ficar aqui, né, costurado, então não vai aparentar esse lado avesso, em que eu peço perdão, né, por estar dessa forma. E para costurar esse bolsinho agora, eu coloquei assim, tá vendo? O meu cinto tá aqui, o botão do meu cinto tá aqui, eu contei 1, 2 passadores, eu coloquei a pontinha aqui embaixo de um dos passadores, tá? Então, assim, ó. Tá ok? Pra ficar um acabamento um pouquinho melhor, tá vendo? Ó, tem uma carreira aqui pra baixo só, tá? Eu vim por trás, vou deixar um fio sobrando lá atrás pra depois eu fazer o arremate. Tá vendo que eu entrei no pontinho de fora? E assim eu venho costurando, ó. Só pontinho de fora da calça, ó. Da calça não, do bolso, tá? E eu vou fazer isso por toda a volta.
porque assim eu fico com este pontinho aqui como um detalhe, um acabamento, né? Então, é só pegar uma alcinha de um ponto qualquer na calça e passa pela alcinha de fora, que tá mais perto da calça mesmo. E isso eu vou fazer por toda a volta. O restinho do fio da linha, eu vou colocar pra dentro e arrematar pro lado de dentro, tá bom? Então, é essa a costura que você vai fazer agora. Bom, tá aí o meu bolsinho costurado, certo? Olha aí, tem o dedinho que pode entrar, guardar uma moedinha, né? Guardar uma balinha. Tá aí. Agora a gente vai fazer o bolso que fica aqui embaixo, tá bom? É quase a mesma coisa, só o que muda é a quantidade de correntinhas e de pontos, tá bom? Eu vou fazer aqui 7 correntes e 6 pontos baixos, tá? Então, faz aí pra mim 7 correntes e eu já volto aqui com você. Tem aqui as 7 correntes, agora você vai voltar fazendo 6 pontos baixos, tá? 1. Opa, que é difícil segurar. 2. 3. 4. 5. E no último, 6. Para esse bolso, o primeiro aqui, a gente fez ele assim, né? A gente subiu carreiras assim. Para esse bolso, a gente vai do lado. Ele vai ficar fixado dessa forma aqui, tá? Então, eu vou subir carreiras, né, que vão ser para lateral, tá bom? Quando chegar mais próximo, eu mostro mais. Então, aqui você vai subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? Suba 7 carreiras aqui, eu já volto com você. Bom, está aqui. Agora, eu vou fazer de novo aquele acabamento, tá? Dando a volta. Só que agora, eu vou pedir para que você faça pela volta inteira, tá? Faça o acabamento na volta inteirinha, inclusive na ponta de cima. Por quê? Este bolso aqui, a gente fez com os pontos nesse sentido, ó, deitadinho, tá? Este bolso de baixo, a gente vai fazer nesse sentido, ó, ao contrário, tá? Ele vai ficar com os pontos no outro sentido, tá? Tá vendo aqui? Se fosse igual esse, eu colocaria ele assim. Mas como ele é ao contrário, eu vou fazer ele assim, tá? Então, aqui, eu vou pedir para que você faça o acabamento com ponto baixo por toda a volta, né? Os quatro cantos, tá bom? Então, vamos lá? E o acabamento que eu falo é simplesmente vir fazendo pontos baixos, ó. Opa, aqui. Só para ele ficar melhor acabado, principalmente nos lugares onde a gente faz a volta para subir outra carreira, né? A gente faz ali o ponto a correntinha para virar e subir o ponto. Então, só para ficar uma coisa, ai meu Deus, melhor acabada. Tá? Então, vai fazendo assim, lembrando que eu comecei aqui e eu vou terminar aqui, tá bom? E é esse é o resultado após fazer toda a volta. Agora eu venho aqui, só vou dar um baixíssimo, cortar o fio e arrematar, tá? É isso, por enquanto. E já vai separando a linha amarelinha aí, ou a linha que você escolheu pra isso, pra gente fazer o acabamento dele, certo? Lembrando que ele vai ser colocado assim. Beleza? Vamos lá? E agora, de posse da sua linha amarela, você vai fazer esse presponto aqui, eu não sei como seria esse nome, né? Você só vai escolher qual é o lado que vai ficar vazado, né? Para que você não coloque o presponto, a linha amarela, vai colocar num ponto, deixa um tantinho ali para depois você costurar, passa no outro. Venho por debaixo no outro ponto, sai pelo mesmo buraquinho do primeiro. Oi, desculpa.
E assim vai fazendo por toda a volta. Certo? E depois é só costurar. Para costurar, você vai escolher deixa eu ver quanto que ficou o meu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu coloquei 9 carreiras abaixo, tá? Do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seria mais ou menos aqui, tá? Depois ainda a gente tem a barra, então eu colocaria até um pouquinho no 8, para ter o acabamento da barra. Tá bom? Isso aqui é muito do teu gosto, de como você quer que fique. Se você quer bolsos também, né? Pode ser que você não queira bolsos. Só queira o de cima ou só queira o de baixo. Aí é a escolha, tá bom? Eu dou opções. Você escolhe qual você quer. Vamos lá? Terminar isso aqui e costurar na peça, tá? Lembrando que neste modelo eu fiz 2 de cima e 2 de baixo. Está aqui a minha calça terminada, os bolsos fixados. E agora chegou a hora da gente fazer o acabamento para a barra da calça, tá? Para isso, eu vou pedir para que você faça 45 correntinhas, tá? Faz aí as suas 45 correntinhas, eu já volto. Feitas as 45 correntinhas, você vai, a partir do terceiro elo, vamos pular 2 elos dessa corrente. Então, 1, 2 no terceiro, você vai começar a fazer pontos, meio ponto alto, tá? Então, aqui, ó, meio ponto alto no terceiro elo. E vai fazer isso por toda a corrente e vai ter um total de 43 meio ponto alto, tá bom? E vamos assim até o final. E aqui temos, né, os 43 meio ponto alto. Agora, você vai deixar aqui esse fio, um fio longo para costura. Lembra que eu falei? Para não usar cola na calça, é um conselho, não usa, porque a calça ela entra justinha, a gente precisa ter a maleabilidade da calça, tá? Então, aqui agora é só você. Eu coloco essa barrinha aqui que fica as correntinhas, tá vendo? Do outro lado eu não tenho ela tão evidente. Eu coloco ela pra baixo, tá? Pra fazer um efeito mais bonitinho aqui embaixo, ó. Assim. Tá? E agora é só costurar mesmo, colocar na agulha e costurando. Não precisa você fazer todos os pontinhos, tá? Ah, e um detalhe, eu entro, ó. Vamos supor que eu esteja com a linha aqui na minha agulha, né? Eu tô com a linha na agulha, eu não vou pontinho, desculpa, eu virei aqui. Eu não vou pontinho por pontinho aqui embaixo, eu vou aqui pelo meio, tá? Eu vou aqui pelo meio, entro em um, saio em outro, ó. Saio ali na frente, tá bom? Eu não vou pontinho por pontinho, eu vou fazendo assim e vai ficar bom do mesmo jeito. Beleza? Vamos costurar? Olha, só para você ter uma ideia de como eu costuro essa barra, ó, eu entrei, eu fiz um pontinho aqui. Agora, ó, onde tá o meu fio saindo aqui, eu entro bem pertinho, tá? Mas na hora de sair ali na frente, eu não saio logo aqui no próximo ponto, ó, eu pulo uns 3, ó, e saio. Tá? Não puxo muito para não ficar amassar o meu pontinho, amassar a minha barra, ó, tá vendo? Só o suficiente pra linha vir. Aqui, tô saindo, eu entro pertinho e saio lá um pouquinho mais na frente. Assim eu otimizo o tempo, né? Não fica uma coisa tão trabalhosa para costurar, porque eu sei que muitas de nós não gostam de costurar, gosta mais de trabalhar com agulha de crochê mesmo do que com agulha de tapeceiro, né? Então, e aqui eu escolhi um ponto bem aqui no meio para eu fazer o encontro das pontas, tá bom? Bem no meio aqui das perninhas. E é isso. Faz a outra barra para colocar do outro lado e eu volto aqui com ela vestida no nosso boneco. E aí está a nossa calça vestida, a calça que acabamos de fazer juntas. Olha aí que bonitinho que ele está, com a calça de outra cor, né? Azul marinho está aqui.
E é isso, gente, calça finalizada. Finalizada. Você deve ter percebido, se você vestiu o seu boneco, que é difícil passar no pezinho, mas passa, né? Tem que ter um pouquinho de paciência aí, que lá passa no pezinho assim, tá bom? Senão, a gente ia ficar com uma calça com uma boca muito larga aqui, não ia ficar uma peça bonita, ia ficar esquisito, né? E assim ela fica bem slim, fica bonitinha. Só dá um trabalhinho de passar no pé, porque o pé é um pãozinho, né? É uma bisnaguinha, mas passa, tá bom? Vamos lá para outra parte da roupa agora. Bom, a nossa calça já está pronta, agora chegou a hora da gente fazer essa blusa aqui, tá? Essa aqui fica embaixo do coletinho. Aqui eu tenho um verdinho bem claro, quase branco, mas ele é um verdinho bem clarinho. E aqui, para demonstrar para vocês, para fazer esse blusão, eu escolhi uma cor creme, tá? É creme mesmo o nome. Para subir esse blusão aqui. Então, para fazer ele, para começar, eu vou pedir para que você faça 29 correntinhas, tá bom? Faz aí suas 29 correntinhas e eu já volto aqui. Então, temos aqui as 29 correntinhas e, né, a partir do segundo elo, a gente volta fazendo pontos baixos, tá? Então, eu vou colocar aqui nessa correntinha 28 pontos baixos. Certo? Vamos lá? 28 pontos baixos, só volta a correntinha. E assim que terminar, eu volto aqui pra gente fazer o próximo passo. 28 pontos baixos, nossa primeira carreira, ok? Agora, eu faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer 28 aumentos, tá? Então, em cada ponto, eu vou colocar 2 pontos baixos. 28 aumentos, totalizando 56 pontos baixos. Certo? Vamos lá? E aqui eu tenho a carreira de aumento finalizada, tenho 56 pontos. Eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e fazer ponto sobre ponto. Então, a terceira carreira, ela será de 56 pontos, sem aumento, sem diminuição, só ponto sobre ponto. 56 pontos na terceira carreira. Bom, temos aqui a terceira carreira, que eu somente fiz ponto sobre ponto, 56 pontos, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo, eu faço um aumento. Um aumento feito. E agora, mais 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um aumento. Agora, eu faço 18 pontos baixos, tá? Só recapitulando o que a gente fez aqui na quarta carreira, eu fiz 7 pontos baixos, um aumento e mais 10 pontos baixos, outro aumento. Agora, eu vou fazer 18 pontos. Vou fazer o meu e já volto aqui. 18 pontos feitos, agora eu vou fazer um aumento. 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
faço mais um aumento. E finalizo com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fechou? Quarta carreira terminada. Vamos recapitular o que foi feito, tá? Como ela é um pouquinho diferente, eu prefiro repetir do que deixar dúvida. Então, a quarta carreira, começamos com 7 pontos e um aumento, 10 pontos e um aumento, 18 pontos, um aumento, 10 pontos, um aumento e finalizamos com 7 pontos baixos, tá? Faz uma correntinha para virar o trabalho e coloca aí 9 pontos baixos. Coloquei aqui os meus 9 pontos, eu estou na quinta carreira, certo? A quarta carreira a gente terminou com 60, tá? Então, eu tenho aqui a quinta carreira, 9 pontos. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E para fixar ela, eu vou pular 12 pontos, tá bom? Então, conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pulei 12. Lá no 13, eu prendo com um ponto baixo. Certo? Então, eu prendi aqui no 13º e agora eu vou fazer 18 pontos. Lembrando que eu já tenho um aqui, tá? Então, 1, 2, vou fazer o meu aqui para não ficar muito extenso o vídeo, tá? 3, vou terminar. Fiz aqui os 18 pontos, agora novamente, vamos subir 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, vou pular 12 pontos, então, ó, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 13º, eu fixo com um ponto baixo. Certo? Então, eu tenho aqui um ponto baixo e vou fazer mais 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Na verdade, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, a gente começou com 9, né? E a gente termina com 9, tá bom? Então, está aí a quinta carreira. Vou repetir a quinta carreira, tá? Começamos aqui com 9 pontos baixos. Eu fiz 5 correntes, pulei 12 pontos de base, fiz 18 pontos baixos. Novamente, 5 correntes, pulei 12 pontos de base e finalizei com 9 pontos baixos. E agora, a gente vai para nossa carreira de número 6. Eu faço uma correntinha aqui para virar. Vou colocar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no último que eu tenho aqui, eu faço um aumento. Então, começamos com 8 pontos e um aumento. Agora, eu vou partir para 5 correntinhas que eu tenho aqui. Nessas 5 correntinhas, eu vou colocar um ponto baixo em cada uma delas, tá bom? Faz um ponto baixo em cada ponto dessa correntinha, a gente já volta. E eu tenho aqui os 5 pontos nas 5 correntinhas. Eu venho aqui no primeiro ponto, já coloco um aumento, tá? Certo? Um aumento. E agora, a gente vai fazer 16 pontos. Para não ficar contando aqui com vocês, eu vou fazer o meu e já volto.
Tenho aqui os 16 pontos, sobrou um aqui, um aumento nele, tá? Eu coloco um aumento aqui. E agora, chegou a hora de eu fazer um ponto para cada correntinha, tá bom? Então, faz aí, aqui pra mim, tem uma câmera na minha frente, é muito difícil fazer tão longe assim. Então, eu vou fazer meus 5 pontos, eu já volto também. Pronto, mais fácil assim, né? Porque precisa segurar um pouquinho para pegar os elos. Agora, no meu primeiro ponto aqui, ó, eu coloco um aumento. Certo? Aí, eu finalizo aqui com os 8 pontos que me resta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vamos lá? Bom, está aqui o resultado, né? Eu acabei de fazer a 6ª carreira. Vou repetir, tá? Foram 8 pontos, um aumento. 5 pontos em cada ela das correntinhas, um aumento. 16 pontos, um aumento. 5 pontos nas correntinhas, um aumento e finalizei com 8 pontos. Vou para minha 7ª carreira, tá? Eu vou entrar aqui com uma correntinha e vou fazer 9 pontos, ok? 9 pontos baixos. Então, eu tenho aqui os meus 9 pontos, tô começando a 7ª carreira, tá? Vou fazer um aumento. Vou repetir 9 pontos e um aumento, tá? Então, 7ª carreira, eu começo com 9 pontos e um aumento, mais 9 pontos e um aumento. E aqui está, 9 pontos e um aumento, 9 pontos e um aumento. Agora, eu vou colocar 10 pontos aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um aumento. 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um aumento. E finalizo com 9 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, vamos repetir o que foi feito na 7ª carreira, tá bom? Fizemos 9 pontos, um aumento, 9 pontos e um aumento, 10 pontos na sequência, um aumento, 9 pontos, um aumento, mais 9 pontos, ok? Agora, a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto por 8 voltas, tá? Então, eu vou fazer 8 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? 8 carreirinhas. Vamos lá? E aqui temos as 8 voltas, né? As 8 camadas com ponto sobre ponto. E agora, a gente vai fazer a seguinte forma, tá? Vamos fazer uma correntinha. E voltar com 10 pontos e um aumento, tá bom? Faz 10 pontos, depois um aumento e eu retorno aqui. Bom, fez os 10 pontos e um aumento, agora você vai fazer 32 pontos e no final você vai fazer um aumento e 10 pontos, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer 32 pontos aqui e eu retorno para repassar essa carreira, tá bom? Então, só repassando a carreira de número 16, nós fizemos 10 pontos, um aumento. Daí, 32 pontos, e a gente chega aqui quase no final, com os 32, faremos um aumento. Um aumento, mais 10 pontos, tá? Que é exatamente o que eu tenho aqui para finalizar. Vou fazer os meus aqui e já volto.
Bom, temos aqui a carreira de número 16 pronta, não é? Só recordando, fizemos 10 pontos e um aumento, 32 pontos, um aumento e finalizamos com 10 pontos. Temos aqui 56 pontos, tá? Agora, a gente vai fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Então, você vai subir aí a carreira, ou descer, né? Se for nesse ângulo, a carreira de número 17, 18 e 19 são de 56 pontos, ponto sobre ponto, tá bom? Vamos lá? E temos aqui as 3 carreiras, né? Com ponto baixo, 56 pontos baixos. Agora, aqui no final, você vai subir 2 correntes. 1, 2, e vai voltar essa carreira fazendo meio ponto alto, tá? Então, aqui, ó, volta na agulha, passa lá embaixo, puxa tudo. Meio ponto alto. Certo? Faz aí os seus 56 meio ponto alto e eu já retorno pra gente fazer o restante. Bom, aqui finalizada a carreira de meio ponto alto, você vai fazer uma corrente e voltar novamente fazendo pontos baixos, tá? É como se fosse um barradinho aqui que a gente tá fazendo para o blusão, tá bom? Então, só fazer mais uma carreira de ponto baixo. E aqui está a carreira de ponto baixo. Agora, o que eu vou pedir para você é finalize, tá? Corte a linha, arremate, mas ainda não acabou, tá bom? O que a gente vai fazer agora, você escolhe, ou você começa aqui onde tem esse fio, ou você começa deste lado de cá, mas a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos para finalizar, né, esse lado aqui e esse lado aqui, para ficar um acabamento mais bonitinho no casaquinho, tá bom? Antes mesmo de fazer as mangas, tá? Vamos aproveitar que a gente tá sem as mangas aqui, que fica mais fácil pra gente fazer esse acabamento no casaco, tá bom? Então, a gente só vai emendar a linha, tá? Depois eu arremato aqui, só vou emendar aqui com vocês, ó. Escolhe um lado, pode ser esse ou pode ser esse, tanto faz, tá? Eu vou começar por aqui. Olha, a gente vem aqui bem na pontinha, tá? Bem na pontinha. A gente vai dar toda a volta, tá bom? Então, eu vou começar por aqui e vou terminar aqui. Deixa eu pegar o outro pontinho aqui. Né? Pra não ficar ficar um acabamento feio aqui, né? Se você achar que tá bom, tudo bem. Aqui a gente vai só introduzir o fio, faz uma correntinha, vai no próximo fio e já começa a fazer os baixíssimos, tá bom? Pontos baixíssimos. Pra gente fazer um acabamento aqui nessa finalização, tá? Vamos lá? Bom, aí está o acabamento feito com baixíssimo. Não sei vocês, mas eu fico tão mais feliz em ver uma peça com acabamento. Eu acho que fica tudo mais limpo, mais... Ah, não sei. Eu acho que fica bem mais bonito e me dá um quê a mais na peça, né? Então, aqui, ó, os fios sobrantes, agora só vou arrematar, tá? E eu já volto aqui pra gente fazer as nossas manguinhas, tá bom? Então, eu só vou arrematar esses fios, eu já volto aqui. Então, pra gente tecer a manguinha, a gente vai tecer no próprio blusão, tá bom? Então, o que que a gente vai utilizar, ó? Deixa eu só focar bem aqui. O que a gente tem aqui são 5 pontos aqui embaixo, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Lembra os 5 pontos que a gente fez correntinha? Então, é a partir dele que a gente vai começar. Então, temos 5 pontos aqui e 12 pontos aqui em cima, certo? Só que eu vou precisar fazer um pontinho aqui na esquina e outro pontinho aqui nessa esquina. Então, teremos o quê? 5 pontos, com a esquininha eu tenho 6. Com 12 pontos eu vou ter 18 e com mais a esquina aqui, 19. Tá certa a minha matemática? 12, 13, 14, com mais 5, 19, tá? Então, eu só vou introduzir
Tá vendo, ó, os 5 pontinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou introduzir a agulha no meu primeiro pontinho aqui e vou fazer a volta. Lembrando que eu tenho que colocar um ponto na esquina daqui, outro ponto na esquina de cá, tá bom? Então, vamos lá, ó, eu só introduzir a agulha, vou puxar minha linha, vou fazer uma correntinha. Deixa eu só ajustar aqui. Vou voltar no mesmo ponto e vou fazer meu primeiro ponto baixo, certo? Então, meu primeiro ponto aqui... Opa, que eu tô pegando tudo junto, né? Deixa pra lá esse fio. 2... 3... Comecinho é chatinho, né? Porque a gente tem várias coisas aqui envolvidas. 4 e 5. Para eu fazer a volta, eu vou pegar o pontinho aqui da esquina, ó, tem um pontinho bem na esquininha aqui. É esse pontinho que eu falo. Então, aqui eu já fiz 6 pontos, certo? Por que você teve que desfiar a linha? Né? Só dificulta. Não faz isso comigo, não. Que eu tô aqui, gravando vídeo. Pronto. Agora, é só fazer os 12 pontos aqui. Eu vou fazer esses 12 pontos que a gente tem aqui em cima. Quando chegar aqui nessa esquininha, eu volto aqui com você, tá bom? Olha, dei a volta com os 12 pontos. Agora, me resta fazer o ponto da esquina, da última esquina aqui, da segunda esquina. Deixa eu só passar esse fio pra cá. Pronto. Então, só me resta fazer um pontinho aqui para eu começar a fazer minhas carreiras circulares para subir a manga, né? Deixa eu tentar dobrar aqui para ficar mais aparente, tá? Então, tá vendo, ó? Tem uma linha aqui na esquina, tem um pontinho aqui na esquina. A gente vai só trazer... E a minha linha desfiou. É só trazer e fazer o pontinho. Tá bom? Então, eu tenho aqui a minha primeira carreira, certo? E agora, a gente vai fazer a segunda carreira da manga. Lembrando que a outra manga vai ser idêntica a essa, tá bom? Para a segunda carreira, aqui esses 5 pontinhos de baixo, mais a esquininha. Então, vamos lá. 1, 2... 3, 4, 5. Cheguei na esquina, faço a esquina, 6. Agora, o que seria os meus pontos lá de cima, né? Os 12 pontos aqui de cima, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos e um aumento por 4 vezes, tá? Então, você vai tecer 2 pontos, um aumento, 2 pontos e um aumento por 4 vezes, dá certinho os 12 pontos. Aí, você vem e fecha na esquininha. Fechamos a segunda carreira, tá? Eu vou fazer ela aqui, os 2 pontos e um aumento. Antes de chegar na esquina, eu volto com você. Então, ó, fiz aqui os 2 pontos e um aumento. Nestes 12 pontos que a gente tinha aqui da voltinha, certo? Me sobrou um último ponto aqui, que é o pontinho da esquina. E nele, eu termino com um ponto baixo mesmo, tá? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu tirar o marcador para ficar mais fácil. Só falta um pontinho. E com ele eu fecho a minha segunda carreira do blusão, certo? Então, só recapitulando. A gente fez um ponto para cada 5 pontos que a gente tinha aqui no sovaquinho, certo? Primeira carreira foi isso. 5 pontos no sovaquinho, um ponto na esquininha, 12 pontos e um ponto na esquina. Ficamos com 19, certo? Agora, a segunda carreira que a gente teve aumentos aí. A gente fez os 5 pontos do sovaquinho, o ponto da esquininha. Nessa voltinha aqui, a gente fez 2 pontos e um aumento por 4 vezes e fechamos com um ponto na esquina daqui. Agora, a gente vai subir 25 carreiras,
tá? 25 carreiras de ponto sobre ponto pra gente fazer a manga, tá bom? Então, agora é só ir fazendo carreiras de ponto sobre ponto aí pra gente subir, tá bom? Vamos lá? E aqui temos as 25 carreiras de 23 pontos baixos, não é? Quando a gente aumentou aqui, a gente ficou com 23. E agora, como eu gosto de um acabamento, a gente vai fazer só uma carreirinha de pontos baixíssimos, tá? Como é uma roupa de menino, né? A gente faz alguma coisa mais discreta. Se fosse menino, a gente ia colocar babado, flu-flu. Mas como é menino, só uma carreirinha de pontos baixíssimos, só para dar um acabamento aqui. Tá bom? Então, é só isso. Só pontos baixíssimos, os 23 pontos baixíssimos, para finalizar a manga deste blusão. Tá bom? Então, vamos lá? Finalizando os pontos baixíssimos, só arrematar, cortar, esconder o fio. E aqui temos as duas manguinhas prontas. Agora é hora de fazer as casinhas para os botões, tá? Eu faço 3, tá bom? 3 botõezinhos, 3 casinhas. E para fazer a casinha, eu vou fazer isso aqui, ó, para encontrar o meio. Tá bom? Dobrei no meio, tem aqui marcadinho. Eu vou colocar uma casinha no meio, uma casinha na ponta, outra casinha na outra, tá? E pra casinha, eu faço algo muito simples mesmo. Então, onde eu encontrei o meio, eu coloco a agulha, trago o fio, certo? E aqui eu vou subir correntinhas, tá? Então, aí varia de acordo com o tamanho do seu botão, faça um teste, tá bom? 2, eu vou fazer com 6 correntinhas, tá? 3, 4, 5, 6. Aí, no mesmo local onde eu entrei com o fio, eu entro novamente, faço um baixíssimo, corto o fio e arremato as pontas, tá? É isso. Muito simples, né? Já é uma peça bem complexa pra gente ficar, como é que eu posso falar? Complicando o que a gente pode simplificar, né? Não é uma peça simples, é uma peça bem complexa, uma peça com um valor agregado alto. Então, vamos simplificar o que a gente pode simplificar, né? Então, é isso, só fazer mais 2, uma em cada ponta, tá bom? E depois pregar o botãozinho, tá? Prega o botãozinho na peça para você ter esse acabamento e ter uma peça que uma blusa que a criança possa tirar e colocar. E vamos partir para a confecção do coletinho, tá? Aqui eu fiz numa cor vermelha, o primeiro teste, né? O piloto, vamos colocar assim. E agora eu vou fazer numa cor cinza com vocês. Eu não tenho, não tem o nome sim, é aço. Tá? Vou fazer nessa cor cinza justamente para te dar opções, para você ver que você pode aproveitar, fazer com que você tenha, usar as cores que você deseja, tá? Brincar com as cores aí. Então, para isso, você vai subir 61 correntes, tá bom? Sobe aí para mim 61 correntinhas e eu já retorno. E aqui estão minhas 60 correntes, né? Agora, a partir daqui, eu vou fazer, ou seja, 61 correntes, né? Na verdade. Agora, sim, eu vou fazer 60 pontos baixos. Então, a partir do segundo elo, eu volto fazendo pontos baixos, tá? 60, gente. 1, 2, né? E assim por diante. Vamos lá, até completar 60 aqui, tá bom? Até já. Bom, estão aqui os meus 60 pontos baixos. Agora, aqui, olha, eu vou subir 2 correntinhas. 1, 2. E vou fazer a volta
com pontos, com meio ponto alto, tá? Então, a gente tá fazendo aqui, ó, é esse detalhe aqui embaixo, tá bom? Fica um detalhe um pouquinho maior do que as outras, né? Como se fosse um punho ou alguma coisa, um detalhezinho mínimo mesmo, tá bom? É só um detalhe. Então, a gente vai voltar aqui fazendo meio ponto alto, tá bom? Então, faz aí 60 meio ponto alto até a outra ponta. Vamos lá? E é assim que fica depois de eu fazer os pontos meio ponto alto, tá bom? Então, agora, a gente vai seguir subindo carreiras em ponto baixo, tá? Então, faço uma correntinha, opa, aqui, né? Faz uma correntinha, certo? E começa fazendo pontos baixos, e para agora, você vai subir 8 carreiras, tá? Então, 8 carreiras de 60 pontos baixos. Vamos lá? Então, aqui tem uma, duas, né? Que a gente subiu. Correntinha, uma, duas. Vai subir a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10 e a 11. Tá bom? Então, 8 carreiras fazendo 60 pontos baixos. Vamos lá? Bom, aqui estão as 8 carreiras, tá? Agora, a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá bom? Vamos começar. Deixa eu só fazer uma correntinha para virar. Vamos começar com 6 pontos baixos, seguida de uma diminuição, tá? Então, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Eu vou fazer e já volto. Então, aqui eu tenho os 6 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer mais 5 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui com vocês. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 9 pontos e uma diminuição por 3 vezes, tá? Então, você vai fazer aí, ó, 9 e uma diminuição, 9 pontos, uma diminuição e 9 pontos, uma diminuição. 9 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Essa é a próxima sequência. Bom, fiz aqui a minha sequência de 9 pontos, uma diminuição. Agora, a próxima sequência é 6 pontos, uma diminuição, eu encerro com 6 pontos, tá? 6 pontos, uma diminuição e eu encerro com 6 pontos. Então, aqui terminei recapitulando esta carreira que foi um pouco diferente, tá? Então, a gente começou assim, 6 pontos, uma diminuição e mais 5 pontos. Depois, fizemos uma sequência de 9 pontos e uma diminuição por 3 vezes. Aqui, mais para a pontinha, fizemos 6 pontos, uma diminuição e encerramos com outros 6 pontos. Beleza? E agora, a nossa próxima carreira vai ser simplesmente ponto sobre ponto, tá bom? Eu tenho aqui, neste momento, 55 pontos, tá? Eu tinha 60, na última carreira a gente diminuiu 5, então eu tenho 55 pontos. E é esses 55 pontos que eu vou repetir agora, só ponto sobre ponto. Vamos lá? E aqui eu encerrei a minha carreira de 55 pontos. Vou virar o meu trabalho. E agora, eu vou partir para uma outra carreira que eu vou diminuir um pouquinho mais também, tá? Então, a princípio, você vai fazer 4 pontos, uma diminuição e mais 4 pontos, tá bom? E eu volto aqui para passar a sequência. Então, por hora, você faz 4 pontos, uma diminuição, mais 4 pontos. Então, eu fiz aqui 4 pontos, uma diminuição, mais 4 pontos. Agora, novamente, a gente vai fazer aquela sequência de 9 pontos, uma diminuição por 3 vezes. Então, coloque aí 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos, uma diminuição, 9 pontos, uma diminuição por 3 vezes, tá bom? Vamos lá?
E aqui, após fazer a sequência de 9 pontos, uma diminuição por 3 vezes, eu vou encerrar com 5 pontos, uma diminuição, mais 5 pontos, tá? Então, simples. 5 pontos, uma diminuição, mais 5 pontos. E vamos recapitular o que a gente acabou de fazer? Vamos lá, fizemos 4 pontos, uma diminuição, mais 4 pontos. Uma sequência de 9 pontos e uma diminuição por 3 vezes. E finalizamos com 5 pontos, uma diminuição, mais 5 pontos. Então, aqui a gente diminuiu mais 5 pontos. Tivemos 5 diminuições, certo? Então, estamos aqui com 50 pontos. E a nossa próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer a volta aqui com 50 pontos baixos, tá bom? Vamos lá? Bom, terminada a carreira de ponto sobre ponto, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer 4 pontos, uma diminuição mais 4 pontos, tá? Então, é esse o trabalhinho de agora. 4 pontos, uma diminuição e 4 pontos, e eu já volto aqui. E aqui eu fiz os 4 pontos, uma diminuição mais 4 pontos. Agora, a gente vai partir para uma sequência de 8 pontos, uma diminuição por 3 vezes, tá? Então, faz aí 8 pontos e uma diminuição por 3 vezes, e eu já retorno aqui. Então, aqui eu fiz a camada não, a sequência de 8 pontos, uma diminuição por 3 vezes, e eu vou finalizar esta carreira com 4 pontos e uma diminuição, tá? Então, finalzinho aqui, 4 pontos e uma diminuição. E vamos recapitular o que a gente fez nessa última carreira? Vamos lá. 4 pontos, uma diminuição, mais 4 pontos. Uma sequência de 8 pontos e uma diminuição por 3 vezes e finalizamos com 4 pontos e uma diminuição, mais 4 pontos. Então, aqui, novamente, diminuímos 5 pontos. Agora, a gente tem 45, tá? E com esses 45 que a gente vai virar e fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Bom, fiz aqui mais uma carreira de 45 pontos, né? Ponto sobre ponto, tá bom? Agora, a gente vai começar, ó, comparado com o vermelhinho, a gente vai começar a subir essas coluninhas aqui, que elas serão apoio para os braços, né? Aqui fica a frente, as costas e os bracinhos para colocar. A gente vai começar a fazer essas fendas, tá bom? E depois, por último, a argola. Então, para fazer a primeira parte, você vai... Aqui terminou, né, com 45 pontos, certo? Você vai fazer uma corrente, virar o seu trabalho e fazer 7 pontos, tá? Coloca aí 7 pontos baixos, eu já volto. Estão aqui os 7 pontos, agora você vai fazer uma corrente, virar o seu trabalho e fazer novamente 7 pontos, tá? Então, vai lá, 1, 2, 3, opa, escapou. 4, 5, 6 e 7. Faço uma corrente para virar e faço uma diminuição. Uma diminuição, mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma corrente, eu diminuí um ponto, não diminuí? Faço 6 pontos que eu tenho aqui. Fiz os 6 pontos baixos, uma corrente, viro, uma diminuição. E mais 4 pontos. 1, 2, opa, 3, e no último, 4. Faço uma corrente, ai, barulho, viro e coloco 5 pontos baixos aqui. 1, 2, 3,
4, 5 pontos. Faço uma corrente, viro, faço uma diminuição e mais 3 pontos. 1, 2, 3. Faço uma corrente, viro e faço 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu corto minha linha e arremato, tá? Já volto. Bom, tenho aqui, né, essa primeira parte pronta. Agora, a segunda parte, essa aqui do meio, tá? A gente vai pular 8 pontos de base, tá? Então, aqui, ó, esse meu ponto está ocupado, então eu começo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pulei 8, eu vou introduzir a minha linha neste ponto, no 9º ponto, certo? Então, vou só introduzir a linha e já volto aqui. Pronto, está aqui a minha linha. E agora, eu vou fazer aqui nessa sequência, 15 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Desculpa, tá fazendo vocês contarem comigo. 11, 12, 13, 14 e 15, certo? 15 pontos. E agora, eu vou fazer uma corrente e vou subir, essa é a minha primeira, né? Eu vou subir aqui da segunda até a 7ª. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 fileiras de 15 pontos, tá bom? Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 6 fileiras de 15 pontos, só indo e voltando. Né? Só aqui, faz uma corrente e vira. Chega aqui, faz uma corrente e vira. Chega aqui, faz uma corrente e vira. Então, você vai fazer isso por 6 vezes. Eu tenho que ter aqui 7 camadinhas, 7 carreiras de 15 pontos. E aqui estão as minhas 7 fileiras, né? Lembrando que essa primeira que a gente introduziu a linha também conta como uma, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom? Então, tem aqui. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho. E a sequência é essa aqui, uma diminuição na ponta e uma diminuição aqui na outra ponta, tá? O restante a gente preenche com pontos baixos. Então, eu começo já fazendo uma diminuição. Vou até restar 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e venho aqui com um, venho aqui com outro e faço a minha diminuição, tá bom? Agora aqui, arrematar, cortar fio e arrematar. Pronto, estão aqui. Então, eu tenho aqui 13 pontos, certo? Eu tinha 15, diminuiu numa ponta, outro na outra, tá? Agora, você vai novamente pular 8 pontos. Então, esse aqui, meu ponto tá ocupado. Eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, eu vou introduzir a minha agulha. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto, eu introduzo a agulha. Aí, a gente vai introduzir a linha aqui e fazer 7 pontos, ó. A agulha tá no primeiro,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá bom? Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, a minha linha, e vou fazer 7 pontos aqui, tá? E já volto com você pra gente subir a carreira. Olha, só coloquei 7 pontos aqui, certo? Agora, eu vou fazer uma corrente, virar o meu trabalho e colocar mais 7 pontos, tá bom? Então, eu vou fazer uma carreirinha de 7 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz uma corrente, virei meu trabalho. Agora, eu vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, e aqui na última, uma diminuição. Na última não, nos 2 últimos, né? Faço uma corrente, viro o meu trabalho e faço uma sequência de 6 pontos, tá? Vou fazer os meus aqui. Fiz os meus 6 pontos, faço uma corrente, viro. Agora, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos. Gasguei. 1, 2, 3, 4. E nos 2 últimos, uma diminuição. Certo? Faço uma corrente, viro o meu trabalho, faço uma sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Faço uma corrente, viro o meu trabalho. Peraí que esse último aqui ficou erradinho. Faltou pegar uma alcinha, né? Ficou um buraco ali. Agora sim. 5 pontos, certo? Faço uma corrente, viro o meu trabalho e vou fazer 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e nos 2 últimos, uma diminuição. Faço uma corrente, viro o meu trabalho, 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Aqui você não precisa arrematar, tá? Segura aí. E eu falando para manter o fio e precisa arrematar, tá? Então, corta esse fio, arremata assim, tá? Que a gente precisa começar dessa ponta aqui, né? Não dessa, tá bom? Então, vamos lá, arrematar esse fiozinho aí. E assim está o nosso projeto, né? Com as pontinhas, com a pontinha arrematada. Então, lembrando, aqui eu tenho 4 pontos. Aqui eu fiquei com 13 pontos. E aqui, 4 pontos, certo? Essas 2 pontas são iguaizinhas, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer é unir essas pontas, tá? Então, agora, você vai conectar a sua linha em uma dessas pontinhas aqui, ó. Dessas que tem 4 pontos, tá bom? Então, aqui, olha, conectei meu fio, certo? Vou fazer esses 4 pontos, já fiz o primeiro. 2, 3, 4. Para chegar lá naquela outra ponta, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E me junto a essa ponta de cá, tá? Fazendo um ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto, vou fazer o restante daqui. São 13 no total, lembra? Então, fiz um, vou fazer os 12 aqui e já volto. Tenho aqui os 13 pontos, eu preciso chegar na outra pontinha. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3,
E me conecto aqui e faço os 4 pontos que falta aqui. Opa! Ai, ai, dedinho, entra. Pronto, opa, entrou. O pontinho apertado, né? Então, eu tenho aqui o meu... Ixi, tá dobrado. A vida como ela é, né, minha gente? 1, 2, 3 e 4, certo? Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Lembrando que aqui eu tenho 3 correntinhas, então eu tenho que colocar um ponto em cada uma dessas correntes, tá? Então, só falando aqui, ó, 4 pontos, 3 pontinhos, 13 pontinhos, 3 pontos, 4 pontos, tá? Então, um ponto para cada um de base, tá bom? Vou fazer aqui, você faz aí, eu já volto. Bom, fiz aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. Agora, você vai subir 2 correntes em vez de uma só, porque a gente vai começar a trabalhar em meio ponto alto, tá? Então, sobe 1, 2, virou o seu trabalho. Você vai fazer um meio ponto alto, certo? Agora, você vai fazer uma sequência de 8 vezes 2 meio ponto alto, mais um aumento em meio ponto alto. Então, você vai repetir 2 pontos e um aumento por 8 vezes, tá? Lembrando que é tudo em meio ponto alto. Então, agora, uma sequência de 2 meio ponto alto e um aumento em ponto alto por 8 vezes, tá? Vou fazer o meu aqui para não ficar contando com vocês. E aqui, ó, depois de fazer a sequência de aumentos, me sobra 2 meio ponto alto. Então, é só colocar, opa, desculpa aí, os 2 meio ponto alto aqui. Certo? Faço 2 correntes, viro meu trabalho, começo com um meio ponto alto. E agora, eu vou fazer uma sequência de um aumento mais 3 meio ponto alto, tá? Então, você vai começar com um aumento, colocar 3 meio ponto alto por 8 vezes também, tá bom? Vamos fazer um aumento e 3 meio ponto alto por 8 vezes. E depois dessa sequência de 3 pontos e um aumento, me sobra 2 pontinhos aqui. É só completar com 2 pontinhos, fazer 2 correntes e eu já volto. Agora, fiz as 2 correntinhas aqui, agora o próximo passo é fazer uma carreira de ponto sobre ponto, ainda em meio ponto alto, tá bom? Então, vamos lá fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Tenho aqui a carreira de ponto sobre ponto, percebe que ele já vai tomando forma de gola, né? Ó, quando a gente faz isso, ele já vai tomando a forma de golinha. Agora, você vai subir 2 correntes, tá quase acabando, tá bom? Tem uma emenda bem aqui, ó. Vai subir 2 correntes, vai virar o trabalho, vai fazer um meio ponto alto. E essa emenda, olha como ficou aqui. E é do próprio fio, gente, não fui eu que fiz, não. Ó. Vou tentar deixar isso o menos aparente possível. Vamos ver se eu consigo. Porque tá bem na voltinha ainda, né? Vamos ver, acho que vai dar certo. 1, 2, volta. Vou fazer agora 2 meio ponto alto. 1, 2, tá? E vou fazer novamente aumentos. Então, agora, é uma sequência de 4 pontos e um aumento. Lembrando que é tudo em meio ponto alto, tá bom? 4 pontos e um aumento por 8 vezes. Então, faz o seu, eu vou fazer o meu aqui, porque é muito chato ficar contando e vocês ouvindo,
tá? E eu retorno quando o meu estiver pronto. Fiz a minha carreirinha aqui de 4 pontos e um aumento. Sobra um pontinho aqui no final, que você vai fazer ele. Certo? E agora, tá pronto, tá? O que eu recomendo fazer? Dar a volta para esconder esses degrauzinhos aqui, né? Que a gente tem por diminuições, dar volta em pontos baixos, tá bom? Fazer a voltinha aqui em pontos baixos. O que eu acho legal também fazer, porque vocês sabem que eu gosto de uma peça bem acabadinha, é fazer a mesma coisa aqui, ó, tá? Nos bracinhos. Se você achar necessário também, tá bom? Fazer uma carreirinha aqui, ó. Aqui nem precisa. Então, você sobe aqui, dá a volta aqui e fecha aqui com pontos baixos, ou eu acho melhor ponto baixo, tá bom? Aqui também, né? Faz aqui, ó, sobe e vem até aqui. Fazendo a carreirinha de pontos baixos para esconder, porque realmente tem as imperfeições aqui de diminuições, né? Não fica uma coisa tão linear, tá bom? Então, eu vou fazer agora uma carreira de pontos baixos por toda a volta do coletinho para fazer o acabamento dele. E temos o colete pronto. Ó, fiz acabamento aqui, da outra cara, né? Fiz o ponto baixo por toda a volta, né? Então, está aí. Agora, eu vou vestir o boneco com essas roupas que eu fiz com vocês, tá? Diferente da divulgação, eu fiz com cores diferentes, para você ter uma ideia de como fica todo o conjunto. Daí, é mais uma opção de cores para você escolher, tá bom? Já volto. E aí está o resultado com as cores que eu fiz aqui com vocês, né? O colete cinza, o blusão em creme e a calça nesse azul mais claro. Eu amei essas cores juntas, achei que deu um resultado muito bom. E fica aí a sugestão para vocês, assim como, né? Também o coletinho vermelho fica bem. O outro era esse verdinho mais clarinho. E a calça, opa, vem cá, em azul marinho. Também é uma combinação que ficou bem legal aqui, tá bom? São só sugestões, você faz de acordo com o que você tem, de acordo com o que você gosta, né? Cada um tem um gosto diferente e é só ir adaptando. Ficou muito bonitinho, né? E para você que chegou até aqui comigo, meu muitíssimo obrigada. Este projeto tem um valor sentimental muito grande para mim e eu espero que você tenha se divertido fazendo, que ele seja útil para você da forma como for, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, ajuda a tia Tati aí, deixa seu like, se inscreve no canal, aquele de sempre, tá? Compartilha este conteúdo, vamos fazer com que esse canal cresça, expanda e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Beijo, até o próximo vídeo.